Muito boa noite, minha querida Terra Santa de Bicaí, Bahia. Muito boa noite a todos vocês, meus queridos ouvintes, aonde essas ondas sonoras possam alcançar. Eu sou André Luiz Evangelista e a partir de agora apresento Palestina Acontece. Aqui pelas suas YS 751, frequência modulada estéreo, 104.9 Palestina FM. Empurrando muita alegria e informação para os quatro cantos do mundo por meio do www.palestinafm.net e também pelo nosso Facebook, o www.facebook.com/André Luiz Evangelista. Hoje é quarta-feira, dia 11 de dezembro do ano da graça de 2024. Está no ar, Palestina Acontece. E como nós anunciamos aqui na segunda-feira e ontem, já se encontra no nosso estúdio o reverendíssimo senhor pastor Emevaldo Macedo, acompanhado de sua esposa, a missionária e psicóloga irmã Gláucia, né, que irá trazer hoje as anúncias do 68º ano de aniversário da Primeira Igreja Batista de Bicaraí, 68 anos de aniversário da Primeira Igreja Batista de Bicaraí, uma igreja a serviço da comunidade e principalmente a serviço do Reino de Deus, trazendo o único e verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo para pregar, pregoar e propagar para os quatro cantos do mundo, aqui na sede e pela internet, pela rede mundial de computadores, que as lives acontecem também. Eu já quero, antes de fazer aqui, pastor e irmão nosso, eu costumo fazer uma prática de fé cristã. Há 13 anos eu faço isso. Quando eu comecei o programa aqui, eu leio uma passagem da Bíblia e faço a minha interpretação, né? E eu gostaria de fazer isso aí, com a sua permissão, pastor, né? Continuar fazendo isso no dia de hoje. E já passo o trabalho eclesiástico para Vossa Senhoria, mas eu gostaria de fazer esse trabalho que eu costumo fazer. Já há 13 anos eu faço esse trabalho, né? Eu tenho, no dia 15, que é o dia do aniversário da igreja, 20 anos de convertido. Foi uma segunda-feira, 15 de dezembro de 2004. O pastor era pastor Sena, mas quem estava dirigindo o culto, eu lembro como hoje, no culto de ensino, o presbítero Aloísio Jesus, não sei se você lembra dele, né? O negão Aloísio. E eu fui lá no sábado e no domingo na igreja, a convite de Brandão na época, porque ele fazia parte de um grupo de jovem e estava tendo uma gincana. Eu fui para ajudar uma gincana, né? E eu nunca tinha entrado na Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus sempre com a porta da frente fechada, eu não sabia que entrar pelo lado. E aí eu fui no sábado, fui no domingo, e na segunda-feira à tarde, tomando banho, depois de chegar do trabalho, o Espírito Santo me incomodou. Eu falei, eu vou tomar uma decisão, hoje. Aí que saí do banheiro, troquei de roupa, falei pra minha mãe, mas tem certeza? Tenho. E eu não sabia que na segunda-feira era culto de ensino. Era mais para membresia, né? Para crentaiada. E aí sim, eu já entrei pelo lado, eu entrei no lado, sentei lá e fiquei quietinho no banco. E o culto pegou fogo, culto pentecostal, né? E aí pegou fogo, o fogo caiu no altar. Quando terminou o culto, o presbítero Aloísio não fez o apelo. Eu falei, meu amigo, só um minutinho, vai acabar como? E o apelo? Aí todo mundo olhou para a tela, estava quase na última fila, olharam para trás, gente, quem é esse rapaz aí? Veio aqui 2 dias, já está pensando que manda, já quer dirigir o culto? Não, irmão, porque hoje é um culto de ensino, mas por que você está perguntando? Não, porque eu quero aceitar Jesus. Então, aí a igreja pegou fogo de novo. E 20 anos se passaram, né? E eu falei aqui a semana passada, essa semana, que depois de 20 anos eu resolvi não mais pertencer à Assembleia de Deus e estou congregando com o pastor Emevaldo Macedo na Primeira Igreja Batista. Não pedi ainda que me apresentasse me acolhesse ainda como membro, não pedi ainda, né? Estou aguardando, mas tenho gostado do que eu tenho visto, Deus tem falado no meu coração e a revelia de Vossa Senhoria, eu já falei aqui também que o senhor, apesar de ser um pastor tradicional, mas o seu coração é pentecostal, né? E os últimos cultos têm sido uma bênção de Pentecoste. Inclusive no último me alegrei, eu acho que devo ter soltado uma rajada lá, alguém deve não ter entendido nada, mas é porque a gente nasceu no fogo, né? Mas eu já quero fazer isso aqui agora, né? E já passo para a Vossa Senhoria. Eu quero discorrer no livro de São Lucas, doutor Lucas, capítulo 12, versículo 36, e também Provérbios 10, 28. Provérbios 10, 28 está escrito assim, ó. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. E ainda doutor Lucas 12, 36, escrito está:
E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo, possam abrir-lhes. Né? A gente percebe aqui que a Bíblia nos relata duas situações que se fundem no final. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O justo se alegrará com Jesus. O homem ruim, o homem mau, vai pagar o salário do pecado, que é a morte. Não tem para onde correr. O salário do pecado é a morte. Não sou eu que estou inventando, não é da minha cabeça, não é porque o pastor falou, é a Bíblia que nos relata isso. Né? O salário de todo pecador será a morte. Mas e o que não peca vai morrer? Vai. Mas com a certeza da vida eterna, que vai morrer em Cristo. Né? E quando Lucas, doutor Lucas, fala que e sede semelhantes aos homens que esperaram o seu Senhor quando houve de voltar das bodas, para quando vier e bater logo possam abrir-lhes. Nós somos a noiva do Senhor. A igreja é a noiva de Jesus. Jesus é o grande noivo. É quem vai vir buscar a sua igreja renovada, remida pelo sangue dele mesmo. Inclusive existe uma passagem, né? As 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. As prudentes guardaram azeite para ter a luz, para ter o fogo. E as loucas não se preocuparam. Que nessa noite possamos ser noivas prudentes. Possamos estar contritos, com a nossa fé alicerçada na rocha, que é o nosso alvo, Jesus Cristo de Nazaré. Professa ele aí como seu único suficiente Salvador. Diga se você está ainda precisando de um consolo, de um renovo, de uma reconciliação. Se reconcilie com Jesus. E amanhã ou mais tarde você procura uma igreja. Tem a igreja batista. Você pode procurar a igreja e dizer, pastor, eu vi um cara lá pregando e um dia que o senhor estava lá. E ele disse que podia se reconciliar e viesse aqui conversar com o senhor. Faça isso, meu querido. Vamos todos em uma só voz professar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador, porque ele não precisa de secretário e de secretária. Ele vem ao seu encontro, segura na sua mão, lhe tira do deserto, lhe tira da tempestade, faz você passar as águas com pés enxutos. Esse é o Jesus extraordinário que eu estou falando com você aqui agora. Não estou lhe convidando para ser crente, porque crente eu costumo falar, pastor e minha irmã Glaucia, qualquer um pode ser crente, porque crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Eu quero chamar você a ser o que o pastor pregou nos domingos, a ser cristão, pequenos Cristo. Que nessa noite você possa fazer essa reflexão, meu querido, minha querida. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Todos os dias. Já deu tudo certo. Você está ouvindo Palestina Acontece, comunicando André Luiz Evangelista. Ok, vamos lá. Eu já quero apresentar aqui o homem de Deus, a mulher de Deus, que estão presentes no estúdio da Palestina FM, mais uma vez aqui. Inclusive a Igreja Batista tem um programa aqui na Palestina FM, né? E muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, meu querido pastor Hermevaldo. Mas o senhor Tem alguma coisa aqui? Pode falar, pastor. Mas o senhor, Troca o microfone, o outro. Tem um botãozinho aí acendeu. Agora sim, esse tá bom. do senhor, André Luiz, louvamos a Deus pelo programa Palestina Acontece. Louvamos a Deus pela oportunidade que temos de chegar até os lares de Ibicaraí, por meio do Facebook. E louvamos a Deus por esse programa, por essa oportunidade que temos de chegar até os lares dos nossos queridos moradores da nossa querida cidade de Ibicaraí e região. Eu quero também aqui cumprimentar com a gloriosa Salvadora Paz do Senhor, a irmã Glaucia, que é a esposa do pastor Mevaldo, missionária da Palavra de Deus, e um braço forte, né,
nessa empreitada que é trazer, pregar, pregoar e propagar o Santo Evangelho. Amém. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, meu irmão, graça e paz. É um prazer estar aqui. E Deus abençoe você que está sintonizado na Palestina FM, tanto pelo Facebook quanto pelas ondas aí da rádio. Deus abençoe você e você que reservou esse tempo para ouvir a palavra de Deus, o que vamos comunicar aqui. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Então, tá aí, né? Mandar aqui um abraço para a irmã Dayana, que está nos ouvindo, que já está nos comunicando aqui. Inclusive, chamando a atenção a questão do microfone. Fala aqui, pastor, por favor. Palestina, acontece? Eu acho que agora melhorou, né? Eu acho que realmente estava dando um ecozinho, era um retorno do fone, ele estava ligado. Né? Obrigado, Dayana, pela sua atenção aí. 68 anos... 86 anos. Isso. 86 anos de Existência. existência da Igreja Batista de Ibicaraí, Isso. né? Servindo a comunidade cristã, servindo a comunidade como um todo, né? Isso mesmo. Porque a igreja é um grande... Eu costumo dizer que a igreja é o grande pronto-socorro de Jeová, né, pastor? E essa festividade acontece com o tema As Insondáveis Riquezas de Cristo, que está lá em Efésios 3:8. Isso mesmo. Né? Gostaria que o senhor falasse dessa jornada aí da Igreja Batista em Ibicaraí e convidasse as pessoas e trouxesse aí qual é a importância, né, dessa grande causa evangélica, dessa grande causa protestante, porque nós somos evangélicos protestantes, nós protestamos contra as hostes do vil tentador, protestamos contra o mal, contra tudo que é de errado, né? Pecado, isso mesmo. André Luiz, veja só, nós, como Igreja Batista, todo ano nós costumamos fazer essa festividade, onde nós costumamos celebrar os feitos do Senhor, celebrar a vitória de Deus na nossa igreja, uma igreja que é fruto de um trabalho missionário da primeira Igreja Batista na cidade de Itabuna. Inclusive, nessa festividade vai haver uma manifestação de carinho da nossa igreja para com a primeira Igreja Batista de Itabuna, onde nós, como igreja, vamos reconhecer o esforço que eles fizeram há mais de 90 anos atrás, possivelmente até 100 anos, né? E depois foi que se organizou e temos 86 anos de igreja organizada, né? E isso fruto de uma visão, fruto de uma ação missionária. A gente observa que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, depois da sua ressurreição, ele chamou seus discípulos e disse: olha, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, há mais de 86 anos, os batistas estiveram aqui nessa cidade, né? E o evangelho foi anunciado, foi propagado. E hoje nós temos uma grande igreja, uma igreja que leva Deus a sério, uma igreja que anuncia a todos que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre nós e ele veio para fazer mudança na vida das pessoas. Então será a partir de amanhã, dia 12 a 15 de dezembro, onde nós estaremos em festividades. São 4 dias de festa, quinta, sexta, sábado e domingo pela manhã, 9 horas, e também domingo à noite. Pastor, a gente sabe que a comunidade batista em Ibicaraí é uma comunidade grande, comunidade, né, fiel ao ensinamento do Evangelho, né? E o que vai acontecer, né, nessa festividade é um reflexo do que já vem acontecendo dioturnamente durante todos os 65 dias do ano, não é isso? Isso mesmo. Porque a Igreja Batista tem clamado, tem orado, tem jejuado e tem feito vigílias. Isso né? mesmo.
Nós como igreja, nós entendemos que o Evangelho ele precisa ser pregado com poder, né? Com poder e graça. A gente sabe que essa missão de levar o Evangelho, de fazer Jesus conhecido, é uma missão árdua. Por quê? Porque hoje o público evangélico se encontra desgastado, né? E nós, como igreja do Senhor Jesus, procuramos de todas as formas fazer aquilo que o apóstolo Paulo, né, diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então, durante esses dias, nós teremos preleitores, teremos o pastor Bruno Tavares, que vai ser um dos preleitores. Nós temos o pastor Jorge Marinho, que a comunidade já conhece, a igreja já conhece. Nós temos o pastor José, né, da cidade de Conquista, que vai estar também ministrando a palavra de Deus. Alguém que foi alcançado nesta cidade e hoje é um grande pastor ali na cidade de Conquista. E teremos também a cantora Patrícia Nadab e a nossa querida Ellen Costa, que vai estar também louvando ao Senhor durante esses dias. Ao certo que esses dias serão dias de bênção, dias de impacto, onde nós escolhemos um tema bastante sugestivo, né? Após a gente ministrar o ano inteiro sobre a nossa pobreza espiritual e a necessidade das riquezas de Cristo em nós, né? Porque depois que o homem pecou, é como se o homem estivesse se esvaziado de Deus. Então, em Cristo, nós somos reabastecidos. Em Cristo, nós adquirimos as riquezas que nós perdemos por conta do pecado. Então, Cristo veio para nos reabastecer, nos encher do caráter de Cristo, do fruto do Espírito, nos encher das virtudes cristãs. Por exemplo, nós temos uma tendência de pagar o mal com o mal, né? Uma tendência de substituir o amor pelo ódio por conta do pecado. Mas em Cristo a gente aprende a amar. Em Cristo a gente aprende a perdoar. Em Cristo a gente aprende a tolerar o irmão, a suportar o irmão. Em Cristo nós aprendemos a vivermos em comunhão. Tudo isso fruto do caráter de Cristo em nós, das insondáveis riquezas de Cristo. Então, eu encaro esses dias, André Luiz, como se fosse um garimpo, né? O garimpeiro, ele vive, né, em contato com as rochas e às vezes é preciso martelar com grande força para extrair pérola preciosa, ou seja, ouro, para extrair esse metal tão precioso que é o ouro, né? Então as pessoas têm a Bíblia nas suas casas, mas elas não conseguem às vezes extrair com profundidade mensagens e ensinos que são de extrema importância para a nossa vida pessoal. Então nós iremos nos deter em 3 dimensões: as insondáveis riquezas de Cristo na vida pessoal, as insondáveis riquezas de Cristo na vida da família. Por isso que nós temos um subtema que diz assim, um plano de salvação para a minha família. Então a nossa oração é que as famílias de Ibicaraí sejam impactadas com as insondáveis riquezas de Cristo. E em terceiro lugar, nós queremos também abordar sobre a plenitude da vida, como nós precisamos ser ricos das insondáveis riquezas num todo da nossa história, da nossa vida, ou seja, uma vida plena em Cristo Jesus. Pastor Sena e irmã Glaucia, a gente sabe que a Igreja Batista ela trabalha em várias frentes, né?
tem a frente geral, com toda a membresia, com todos os membros, né, com seus departamentos de senhoras, que a irmã Glaucia também está à frente, das crianças, né, tem vários departamentos dentro do corpo da igreja. E a igreja faz ainda um trabalho importantíssimo, que é uma casa de acolhimento, não é isso, pastor? Isso mesmo, isso mesmo. E essa é uma das maiores experiências que nós tivemos. E tudo começou Pastor, troca esse microfone pelo esse aqui, para a gente ver. Estão dizendo que está dando um ecozinho nesse microfone de lá. Esse aqui está ligado? E tudo começou... Desligou aquele outro? E tudo começou, André Luiz e ouvintes do programa Palestina Acontece. Tudo começou com a visita de José Raimundo na minha casa, o antigo Bistunta, né? Eu já contei essa experiência para algumas pessoas. E é o certo que hoje nós temos uma casa de apoio, onde o próprio Zé Raimundo, né, o antigo Bistunta, mora nesta casa e é uma grande alegria, é uma das figuras mais espetacular que eu conheci na cidade de Ibicaraí, e quem chega no centro social tem o prazer de ter José Raimundo recebendo e oferecendo um cafezinho. Que legal. Eu gostaria de saber da irmã Glaucia, né, o trabalho da mulher, né, dentro da igreja, que a gente sabe que muita gente fala que a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo e tal, mas tem quebrado alguns paradigmas, né, irmã? Sim, sim. O trabalho da mulher é um trabalho como o Senhor mesmo instituiu desde que criou a mulher. A Bíblia diz que o Senhor, quando criou a mulher, idealizou ela e ele a deu de presente para o homem, de presente que eu quero dizer não numa forma de objeto, mas ele mesmo falou que ela seria como auxiliadora. Interessante, André Luiz e nossos ouvintes, que o termo auxiliadora na Bíblia, essa palavrinha, que no hebraico, lá no original, a palavra usada é ezer, né? Então, essa palavra é a mesma palavra usada lá nos Salmos, quando o salmista expressa a sua gratidão ao Senhor, dizendo que o Senhor tem sido o seu auxílio. Então, o trabalho da mulher é um trabalho de suma importância, porque o Senhor nos fez como auxiliadoras. E uma auxiliadora, isso não diminui o papel da mulher, muito pelo contrário. A auxiliadora, ela entra como alguém que tem uma sensibilidade dada por Deus, como uma intercessora. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher foi chamada para edificar. Então, são esses caminhos que nós, como mulheres cristãs, seguimos, né? Pelo menos nós estamos aí atentas para seguir o que a palavra de Deus nos traz. Como edificadoras, como intercessoras, como auxiliadoras, como uma mulher que se coloca como bênção na vida da igreja, na vida das nossas famílias, para outras pessoas também, no aconselhamento, no fortalecimento, no encorajamento, abençoando os nossos filhos, os adolescentes, os jovens. Nós vemos que a mulher tem essa sensibilidade, né? Dada por Deus. Então, é esse papel que nós estamos propagando pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina assim, que nós estejamos juntas como auxiliadoras, como pessoas que edificam a sua casa, que auxiliam o trabalho de edificação do trabalho do Senhor. E claro que tudo isso na dependência do Espírito Santo. Verdade. As mulheres também têm mais facilidade para fazer as visitas, reunir o grupo de oração, né, o círculo de oração. Sim, sim. Tem mais sensibilidade do Espírito Santo. Eu acho que todo mundo tem o Espírito Santo, mas eu acho que as mulheres têm mais a sensibilidade do Espírito Santo. O Senhor vai trazendo essa sensibilidade e dando dons, né? Claro que, como mesmo você disse, o Espírito Santo, ele é acessível e veio derramado pelo Senhor para todos, homens e mulheres. Somos convocados a viver uma vida cheia do Espírito Santo, né?
Então, geralmente o grupo de oração tal é mais cheio de mulheres, talvez pelo tempo, a disponibilidade, mas o Senhor tem levantado homens também, né? E as mulheres estão sendo cada dia mais convocadas para ser esse braço de bênção da igreja, em casa, na comunidade, onde quer que a gente vá, a gente ser esse braço de bênção, em intercessão, em auxílio, em sensibilidade, ouvindo a voz de Deus, propagando o que a palavra de Deus diz para abençoar as pessoas. Quando eu saio de casa para o rádio, na porta de casa em pé, eu faço minha oração e eu peço, Senhor meu Deus, não me deixa falar nada que não seja da sua vontade. Não me deixe falar nada que venha escandalizar a comunidade, principalmente a comunidade cristã, porque quando a gente toma decisão e nós estamos nos apresentando como cristão, qualquer palavrinha fora do comum, fora do contexto, pode levar a uma escandalização, né? E eu falei aqui esses dias que eu tenho frequentado a Igreja Batista, que apesar de eu ter nascido no fogo, né, no Pentecoste, eu já sabia que o pastor Hermeto, já conhecia o pastor Evaldo há muito tempo, né, desde o tempo do pastor Senna, eu sabia que o pastor Evaldo é pentecostal, mesmo sendo um pastor tradicional, de uma igreja tradicional, mas é pastor pregador da palavra. E esses dias que eu estou lá, eu tenho presenciado isso, né? Eu me afastei da Assembleia de Deus porque é notório, todo mundo sabe o que aconteceu lá comigo, e eu não aceitei que o púlpito virasse um palanque político. É como o senhor falou, a igreja é casa de oração, é lugar para ensinar a palavra, é lugar de pregação, de edificar o espírito. E eu tenho visto isso na Igreja Batista, né? Quero parabenizar a Vossa Senhoria, a sua esposa e a todos que lá fazem parte, que estão à frente da direção dos trabalhos, como o senhor não está, porque eu tenho visto isso. Eu tenho visto pregação da Bíblia, né? Pregação da Bíblia e mandando os membros, os irmãos, consultar a Bíblia para ver se é verdade. Então, isso é importante, pastor. Parabéns, né? Eu estou me sentindo em casa, lá na primeira Igreja Batista. A gente sabe que esses 86 anos é uma festividade grande que vai começar amanhã, né? Isso mesmo. E vai até com a sua culminância no domingo, dia 15, que é a data de culminância. Mas eu tenho certeza que para essa festa acontecer, homens e mulheres oraram a Deus, Isso mesmo. jejuaram Isso e mesmo. estão fazendo essa campanha, não é isso, pastor? Isso mesmo, isso mesmo. Uma das coisas que a gente tem procurado ensinar na nossa igreja é que é preciso que a igreja ela se coloque como uma vasilha, ou seja, um recipiente, né, disponível a ser cheio de Deus, né? Eu sempre costumo dizer que o coração do homem não foi feito para receber a glória. A glória é dada exclusivamente a Deus. Mas o coração do homem é carente da graça, carente do favor de Deus, da misericórdia de Deus. Então, durante esses dias, nós oramos para que corações sejam quebrantados, corações sejam sedentos, estejam sedentos pela palavra de Deus, pela ministração da palavra de Deus. E corações sejam cheios da plenitude de Deus, cheios da presença de Deus. Então, essa é a dinâmica e a nossa expectativa, para que as pessoas possam estar nesses dias, não na expectativa do homem em si, dos cantores em si, mas crie expectativa em Deus, que usa os homens, usa os pastores, usa os cantores, usa o ambiente, usa pessoas com gestos muito simples, que são os recepcionistas, que são as pessoas que vão estar servindo, seja no ato de tocar, seja no ato de servir, por meio de gestos, de ações, né? Ao certo que todos os que estiverem ali estejam com seus corações
sedentos e abertos para receber as insondáveis riquezas de Cristo. Eu conversava, sabe, com o Duval Luz, e ele dizia que vai estar presente, né? Que Duval é teólogo, né? Isso vai estar mesmo, presente. isso mesmo. Né? Ele é da Segunda Igreja Batista. Isso. Né? Pastor Marcos. Pastor Marcos, Duval falou, nosso. nós vamos estar lá presente. Né? Eu gostaria que o senhor explicasse à comunidade que a festividade é organizada pela Igreja Batista, mas não é só para o povo que é da Igreja Batista. Isso. É para quem quiser estar presente, né? A Bíblia, ela nos diz um versículo interessante. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Jesus disse assim: todo aquele que pertence a mim, ouve a minha palavra. Então, essa festividade é para aqueles que, de fato, Deus tem chamado, Deus tem despertado. Porque, André e queridos ouvintes, nós temos muitas pessoas que não frequentam nenhuma igreja, mas que são pessoas que levam Deus a sério, são pessoas sinceras, são pessoas que vivem orando, clamando, à procura de respostas. Então, durante esses dias, eu posso afirmar, sem ter nenhum receio, nenhum medo, durante esses dias, nós, por meio da palavra, por meio da ação do Espírito, por meio das insondáveis riquezas de Cristo, nós temos respostas em Deus. Nós temos resposta para as famílias de Ibicaraí. E essas respostas estão justamente na palavra de Deus. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma das piores tragédias que tem acontecido nas nossas igrejas, de um modo geral, é a ausência da exposição bíblica. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando se tira a Bíblia, quando se nega a exposição da palavra de Deus, as pessoas, elas voltam para suas casas vazias, voltam para suas casas sem esperança. Mas quando a palavra de Deus é ministrada com poder e graça, elas retornam para suas casas com seus corações cheios de esperança, apesar de um mundo cheio de dificuldade e desafios. Então a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, e ela será pregada com poder e graça no poder do Espírito Santo. Nós estamos enfrentando desafios gigantescos, né? E toda vez que alguém se levanta para falar desse amor extraordinário de Jesus, para falar dessa benevolência divina de Deus, né? Porque a graça é um favor que eu, o senhor, a irmã Glaucia, ninguém merece. Isso mesmo. Né? Isso Mas mesmo. nós somos alcançados pela benevolência da graça de Deus. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. E toda vez que alguém se levanta para falar sobre isso, o inimigo se enfurece. Isso mesmo. Né? É verdade. E é como o senhor falou, com muita propriedade, em relação ao que está escrito na Bíblia, é bíblico isso. A nossa luta não é contra ele, contra ela, contra aquele, contra aquela. Isso mesmo. É contra a carne e contra o sangue. Né? É contra a revolta de principados do mal. Isso mesmo. Né? Sobre a revolta de criaturas que foram rebeldes um dia nas mansões celestiais e foram expulsos. Isso mesmo. E Jesus já existia naquela época. É tanto que ele fala lá em Lucas que eu vi Satanás cair do céu como se fosse um raio. Isso mesmo. Ele foi testemunha ocular da grande rebelião. É verdade. É verdade. A gente observa que a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Como você falou, existe o mundo visível e o mundo invisível, o mundo espiritual. Muitas coisas que ocorrem no mundo visível é reflexo do mundo espiritual. Por isso que é preciso que a palavra de Deus seja pregada com poder, para que a força do mal seja afugentada, ou seja, seja expulsa, né? E as pessoas possam encontrar refrigério em Deus
encontrar guarida em Deus e possa viver um novo tempo, uma nova história. Fico preocupado, pastor e Mangal, seus ouvintes, porque tem muita gente brincando com isso, brincando com o oculto, né? As pessoas acham que, não, isso não é verdade. Se existe o bem, também existe o mal. Isso mesmo. E o mal não é brincadeira. Isso mesmo. Né? No livro de Jó, a Bíblia nos relata que Jesus estava reunindo o povo e de repente se aproximou Satanás. E ele perguntou: de onde tu vem, Satanás? Eu venho de caminhar e rodear a terra. Então Satanás também se apresentava a Jesus. E nos dias de hoje ele se apresenta também muitas vezes dentro da igreja, para afrontar, né? O Satanás também fala em línguas. Ele imita as línguas. E ele é ousado. Ele não pode estar em todos os lugares com Jesus, como Deus, porque ele não é onipresente. Mas manda o secretário. E eu fico preocupado que tem muita gente brincando com essa questão. As pessoas têm que saber que precisa se revestir do poder de Deus. É preciso vestir a armadura de Deus. E eu tenho percebido que a Primeira Igreja Batista de Bicaraí, sob a sua liderança, pastor, tem feito essa orientação. Isso é importante, né? E eu me alegro demais quando eu vejo uma criança que mal sabe falar, construir algumas frases, mas ora. Domingo mesmo, um piquititito lá na frente, né? Ele Isso mesmo. trouxe a oração dele. É verdade. Não importa, ele está aprendendo. Isso mesmo. E a gente percebe a unção naquela oração, Aleluia. né? A gente observa, André Luiz e ouvintes, a importância dos pais de família, das nossas as mães, se despertarem para levar seus filhos para a igreja. Eu fico imaginando, eu posso até levar a cada ouvinte a fazer uma reflexão. O que será do nosso amanhã? O que será dos filhos dos nossos filhos? Porque aquilo que rege a vida de um cidadão, a vida de uma família, são os valores. Então nós vivemos em uma sociedade onde os valores estão se perdendo. E dentre esses valores, existem alguns que são de extrema necessidade. Eu posso citar 3. Eu posso citar o valor do temor a Deus, que segundo o grande sábio, o rei Salomão, é o princípio da sabedoria. Né? Então, o temor a Deus está se perdendo. O segundo princípio que eu vejo que está se perdendo nos lares, na nova geração, é justamente a ausência da palavra de Deus na mente e nos corações, na mente e na mesa, na mente e na família. Imagine uma família sendo criada com conceitos meramente humanos, onde as crianças se tornam egoístas, se tornam criança narcisista, onde tudo gira em torno de si mesmo, né? E não aprende nada sobre Deus, sobre o plano de salvação, nada sobre os valores eternos de Deus, sobre o perdão, sobre o amor, sobre a graça, sobre a manifestação da graça e do poder de Deus na vida das pessoas. Imagine famílias sendo geradas, sendo criadas sem temor a Deus, sem princípio, né? E o que é pior, e aí vem a terceira coisa que eu vejo que está faltando nas famílias, a presença de Deus, a valorização da presença de Deus. E vemos que todas as casas que Jesus entrou, trouxe mudança. Por exemplo, Jesus entrou na casa de Zaqueu, trouxe salvação. Jesus entrou na casa de Maria e Marta, trouxe orientações básicas para a vida. Enquanto Marta estava ansiosa, Maria estava aos pés do Senhor Jesus, ouvindo dele para que ela pudesse aprender a lidar com as frustrações da vida, com os desafios da vida, com a agitação da vida, enquanto Marta estava perdida,
ansiosa, Maria estava aprendendo com Jesus para que pudesse levantar dali e colocar em prática no seu dia a dia. Então está faltando, André Luiz e ouvinte do programa Palestina Acontece, está faltando a presença de Deus, os princípios eternos de Deus na família e o temor a Deus. Então, durante esses dias, nós queremos ver famílias inteiras sendo salvas por Jesus, pais de família se despertando e chamando seus filhos para um compromisso com Deus, mães que exerçam o seu papel de mulher sábia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Então, a nossa oração é que famílias inteiras sejam alcançadas. Nós temos a transmissão, nós vamos procurar distribuir o máximo possível aos moradores de Ibicaraí, e essas mensagens sejam ministradas também nos lares, também na vida das pessoas, mesmo que morem em outras cidades e em outros lugares. Verdade, pastor. A gente sabe que Jesus, ele não precisava ter vindo aqui sofrer tudo aquilo que ele sofreu, da maneira que ele sofreu, né? Porque Jesus é o Filho de Deus, Filho unigênito. Isso né? mesmo. E Jesus já existia desde os primórdios, e a gente sabe que quando ele foi nascer de novo na terra como homem de carne, que sangrava, que sentia dor, teve uma grande festa, um grande rebuliço no céu, né? E eu sou capaz de ver Deus chamar os anjos e dizer: chama os querubins, chama os serafins, nós vamos fazer um grande trombonaço aqui agora. O que está acontecendo? Nasceu o faraó, não teve isso, nasceu, não sei, mas vai nascer o meu filho lá na terra. O meu filho que vai levar a salvação para aquele povo. Jesus veio, suportou tudo, fez os milagres, foi desafiado por homens que achavam que Jesus não era o Messias, né? Porque Jesus curou no sábado, não podia curar no sábado. E aí Jesus perguntou: e se tiver vocês uma ovelha, um boi caído num buraco, não sabe, quem de vocês levar o socorro? Quando curou o homem da mão mirrada no sábado, na sinagoga. E as pessoas estavam ali observando de longe para ver se ele ia curar no sábado, né? Jesus deu vários sinais, suportou várias coisas, foi perseguido, foi traído, foi perseguido, foi coroado com coroa de espinhos, achicalhado, açoitado, né? Quem de nós estamos dispostos a fazer as pegadas de Cristo no caminho do Calvário, João Glaucia? Pegadas de meia sangue, e as pessoas cuspindo, jogando verdura, jogando, achincalhando Jesus. E ainda no momento de ser crucificado, a cruz não era para ele. A gente sabe que a cruz não era para ele. Era para Barrabás, que era bem maior que ele. Isso, né? E aí quando prega uma mão de Jesus em um lado da cruz, no madeiro, a mão não chegou no buraco que era para bater o cravo na outra, e desloca o ombro de Cristo até chegar a mão lá. Depois, já pendurado no madeiro, entre dois ladrões, que a cruz era, a morte de cruz era para crimes estúpidos, né? E ainda salva uma pessoa naquele momento. Olha que Jesus maravilhoso. Isso mesmo. Jesus sendo condenado, sendo à beira da morte. Um ladrão diz: você não é o filho de Deus? Pô, daí, cadê os anjos que vieram ajudar? Aí o outro fala: rapaz, ele não tem nada a ver com a gente não, rapaz. Nós somos estupradores, nós somos matadores, nós somos ladrão. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não falou: olha, amanhã de manhã a gente se encontra. Não, é hoje ainda. Que Jesus é esse, rapaz? As pessoas lutando contra ele, aprisionando ele, chicoteando, coroando com espinho, trocando ele por um criminoso da pior tipo que existia naquela época, e ele ainda, no modo do seu calvário, ainda salva uma vida. É isso que a Igreja Batista tem ensinado, né, pastor? Isso mesmo. É isso que a Igreja Batista tem mostrado. Isso mesmo. Porque não basta ser crente. Às vezes eu estou encontrando...
Aí outro dia alguma pessoa falou, é lá na sua lei, na lei de crente. Eu falei, peraí, você não é crente, não? É porque, como assim? Você não é crente, rapaz? Aí ele, não, como assim não é crente? É porque crente é você. Você acredita em alguma coisa, você acredita. Eu não acredito, então você é crente, porque crente é aquele que acredita em algo. Agora eu lhe convido para ser um cristão, um pequeno Cristo. Não é fácil não, querer pisar no mesmo lugar que Cristo pisou. E nem vamos conseguir jamais. Né? Não vamos conseguir jamais. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Hermevaldo, pela vida da irmã Gláucia, pela a Igreja de Cristo na Terra, Primeira Igreja Batista de Bicaraí, pelas igrejas evangélicas que tem espalhadas aqui nesse município, no nosso Bahia, no nosso Brasil, que tem, as que têm levado o único e verdadeiro evangelho genuíno. Porque a Bíblia Sagrada é um livro como outro qualquer, mas aberta é a boca de Deus falando para o mundo. Isso mesmo. E as pessoas têm que aprender a ouvir a voz de Deus. Né? Muita gente acha que é só por um profeta que vai chegar lá, não, que Deus falou assim, assim, assim. Não, meu querido. O ouvir a palavra. A palavra fala. Quando eu saio de casa para ir para a igreja, eu falo, Senhor, fala comigo. E Deus tem falado. Quando não fala comigo, fala com o outro. Às vezes eu não tenho nada para ouvir naquele dia, mas o outro se alegra, chora, né? Glorifica por ter ouvido aquela palavra. E eu tenho gostado do que eu tenho visto lá, pastor. A gente sabe que não é fácil. É uma luta constante. Né? A oração da madrugada é extraordinária. A oração de quando está dirigindo o carro também tem que acontecer. Quando a pessoa está antes do almoço, antes das refeições. O culto familiar tem que existir, irmã Glaucia, não é isso? E poucas famílias têm feito isso. Poucas famílias têm feito isso. Fico feliz quando eu tenho conhecimento de alguém que está fazendo o culto doméstico, que está fazendo o resgate. A irmã Glaucia falou da mulher que edifica a casa. E eu tenho visto muitas mulheres serem levantadas para ajudar o esposo, que é o esteio, a edificar a própria casa. Amém. Tem muitas mulheres que têm segurado, né, na mão do esposo e juntos têm feito a diferença. Amém. Eu gostaria que o senhor falasse mais uma vez, pastor, sobre o dia 12, 13, 14 e 15. Pronto. Nós estamos fazendo as nossas considerações finais e eu queria dizer a todos os que professam fé em Cristo, a você que nos ouve nesse momento, reserve um dia específico, reserve um horário e esteja conosco. Se você tem trabalho nas suas igrejas, não, ok? Existe um pastoreio, existe um pastor sobre a sua vida, mas se for possível, se for no dia que você não tiver trabalho e se não houver nenhum empecilho, esteja conosco e será um prazer estar recebendo a comunidade de Ibicaraí durante esses dias. Nós estamos percebendo que possivelmente não dê, o tempo não comporte, mas estamos com um plano B, que é justamente usar o telão no salão anexo. Então, se houver necessidade, nós vamos acionar e vamos ligar o telão e as pessoas vão poder assistir também do lado de fora e também por meio da transmissão do YouTube. A nossa oração é que Deus fale ao coração, Deus fale ao coração das famílias. E volto a dizer, quando um homem se converte, André Luiz, está comprovado, quando um pai de família se converte, quando ele entende a mensagem do Evangelho, ele traz resposta para a sua casa. Por exemplo, as coisas desandou na casa de Zaqueu. Ele tomou iniciativa. Sabe de onde? Deixa eu saber quem é Jesus. Ele sai de casa, vai até a rua, lá ele tem uma ideia brilhante. Eu vou subir nessa árvore, porque Jesus vai passar por aqui.
E para surpresa dele, Jesus o conhecia. Jesus conhece você. Jesus conhece a sua história. Jesus conhece o seu sofrimento. Jesus conhece cada morador, cada ouvinte. Jesus conhece no íntimo os seus anseios, vê as suas lágrimas. Então, Zaqueu foi surpreendido com o convite de Jesus. Jesus olhou para cima da figueira e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa, ou seja, hoje me convém pousar na sua casa. Então, o que Zaqueu não se dava conta é que o maior interessado em encontrar com Zaqueu, o maior interessado nessa aproximação era do próprio Jesus. E Jesus toma a iniciativa e o surpreende. Então, a nossa oração é que durante esses dias, cada ouvinte seja surpreendido com a presença de Jesus. Esse Jesus fantástico, né, pastor? É maravilhoso. Que Jesus extraordinário. É maravilhoso. A irmã Isabel disse: esse Jesus é porreta. Né? Isso mesmo. Jesus que, nós movidos pela fé, o nome de Jesus tem feito coisas extraordinárias em nossas vidas. Isso mesmo. E não é de hoje, não. Verdade. Né? O cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Davi, tem... Cala a boca, cego, ele está longe. A multidão oprime ele, não vai lhe ouvir, não. Jesus ouviu. Isso mesmo. Isso mesmo. E ele recebeu a visão de volta. A mulher do fluxo de sangue. Isso mesmo. Se eu também tocar na hora do vestido dele, eu serei curada. É verdade. E aí, uma multidão terrível, ela vai encostando com aquela fé dela e toca na roupa de Jesus. E Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Disse: mas Senhor, a multidão te oprime. Não, mas alguém me tocou de forma diferente, que de mim saiu virtude. A mulher do fluxo de sangue. Isso mesmo. Né? Jesus transforma vidas. Centurião de Cafarnaum. É verdade. Coisa linda, né? Não A é? história do centurião, que atitude de humildade, né? Não é? Ele se achava indigno De receber E Jesus na casa dele. E ele mostrou tanta fé que ele disse para Jesus: olha, eu não sou digno de recebê-lo no meu teto. Dize apenas uma palavra e meu criado será curado. Quando Jesus ouviu aquilo, Jesus ficou tão emocionado, tão impactado, que Jesus fez um elogio. Nem mesmo em Israel vi tamanha fé. Então, vale a pena confiar em Jesus, crer em Jesus e se entregar por inteiro a Ele. Fé é acreditar, né, pastor? Tão sumariamente acreditar. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Está chegando o nosso horário, 19 horas e 10 minutos, já invadimos 10 minutos aqui, além do horário. Mas antes de liberar o pastor e a irmã, eu vou fazer aqui meu apoio cultural e logo em seguida eu quero que a irmã faça o convite para as mulheres, em especial as mulheres, né? Deixa eu fazer meu apoio cultural. E logo depois do convite que a irmã Glaucia vai fazer também para as mulheres, que eu acho que uma mulher convidando a outra é melhor, né? Tem esse lance, né, da mulher estar conversando com a mulher, ela sabe falar a língua da outra. É verdade. E logo em seguida eu gostaria que o pastor fizesse uma oração, Amém. uma oração de fé, uma oração que apresentasse todo o povo de Bicaraí, a Bahia, o nosso país como um todo, né? Porque a oração do justo vale muito mais, né? Verdade. E tenho certeza que a oração do homem de Deus, da mulher de Deus, vale muito mais do seu propósito. Eu quero agradecer aqui o apoio cultural em nome da Eletromóvel São José, da Centro Imóvel São José, vendendo cabo do seu bolso, cabe no seu orçamento. Eletromóvel São José na Pacific Sampaio, Centro Imóvel São José na Rua João Pessoa. A data do nascimento, Marcelo Scherner e Maria Raimonda informa que continuam vendendo tudo 12 vezes sem juros no cartão Visa Master Yellow. Grande abraço também do Adalzio e seu Zé Alves, que é o responsável por tudo isso. Há mais de 65 anos atrás, criaram o Armarinho São José e hoje em dia tem um Bazar São José com todas as organizações de São José. Farmácia Estrela, onde você encontra medicamento, laboratório confiável para com de água, luz, telefone, boleto bancário. Lá também é correspondente do Banco do Brasil. Grande abraço aí, o pastor teólogo Duval Luz. Grande abraço, meu querido, na Farmácia Estrela, calçador da Guimar Pinto, em Bicaí, na Bahia. Escritório de Arquitetura da Ana Maria, arquiteta, design interior, urbanista, professora universitária, especialista em regularização de imóveis. Se você tem aí o seu sonho para tirar do papel, ou um sonho para colocar no papel, de construir uma casa, de fazer sua reforma, fazer um design de interior, ou a regularização do seu imóvel,
com a papelada, que é um negócio burocrático, é um negócio chato, não é para todo mundo, eu lhe indico o escritor de arquitetura Daiana Malha, porque a arquiteta Daiana, ela é também design interior, urbanista e especialista em regulação de imóveis, além de professora universitária. Posto Parada Certa, onde você encontra tudo do bom e do melhor. Posto Parada Certa na BA 263, Posto Milênio, Professor Monteiro. Na BA 263, Posto Parada Certa na Professor Monteiro, Posto Milênio. Emerson Donice Rocha e toda a equipe pronto melhor de servir, melhor atender. Agora também com patrulha mecânica, com escavadeira para carregadeira, caminhão basculante e caminhão prancha. Eu falei Posto Parada Certa na BA 263 e Posto Milênio na Professor Monteiro. Bahia Cacau, primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do Brasil. Bahia Cacau começa hoje, na 15ª Feira da Agricultura Familiar, lá no Costa Azul, em Salvador. Está lá o Alcinac Osório com toda a sua equipe, com os produtos da Bahia Cacau, dando show. A Bahia Cacau é requisitada por todo o Brasil e fora do país também. Há pouco tempo, estava no Velho Continente, em Portugal e também na França. E também teve na Bélgica. Bahia Cacau é sucesso, onde você encontra nibs, bombons, trufas, castanhas caramelizadas, chocolate em pó, chocolate em barra, sorvete, açaiteria, aberta de segunda a sexta, das 8 às 20 horas, ao sábado das 8 às 18 horas. Bahia Cacau, primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do Brasil, com espaço açaiteria e chocolateria, Wi-Fi 0800. Grande abraço aos Alcinac Osório, ex-vereador desse município, comandando esse piso fabril chamado Bahia Cacau. Sabe bem, Smart Shop 1 de maio, Supercentro, no Rodolfo de Júlio, 2 grandes lojas, ampla, bonita, planejada, tudo para melhor servir você, sua casa e sua família. Eu falei, serve bem, Smart Shop 1 de maio, Supercentro, na Rodolfo de Júlio. Nega Herbinho, Débora, Cid Nunes, Xande, Shell, Léo, amigos e amigas da Serve bem, Smart Shop 1 de maio, um grande abraço. Ernestina Calamelo, lá no Supercentro, e funcionários. Responsável por tudo isso é o grande empresário Norman Alves Martins. Norman Martins continua empregando em Bicaraí mais de 100 pessoas diretamente de carteira assinada, porque Norman continua acreditando na pujança do município subaiano de Bicaraí. Grande abraço para aquele Norman Martins. Deixa eu mandar aqui um abraço também para o empresário e aí diretor do SAAI, Adelino Ribeiro Santo Júnior, que está nos acompanhando pela live. Grande abraço para aquele do Júnior. Né? Olha, Santo Gel, se você está cansado de dores articulares que te impedem de aproveitar a vida, então você precisa experimentar Santo Gel hoje mesmo. Para muitas dores nas articulações são mais do que um simples desconforto. É um desafio diário. Mas, e se houvesse uma solução que pudesse proporcionar alívio e te ajudar? Santo Gel é a resposta que você esperava. Santo Gel atua rapidamente para aliviar a inflamação que causa dor. Procure o Santo Gel nas farmácias e descubra como é simples viver sem dor. Viva sem dor com Santo Gel. Eu indico a Farmácia Estrela. No último sábado, eu estava conversando com o Duval, eu lembrei do Santo Gel, que lá tem um pote para demonstração. Né? Você vai lá, pede para usar o Santo Gel, você passa onde está sentindo a dor e em 5 minutos você tira a prova dos 9. Aí eu pedi, passei no joelho, que eu tenho uma artrose, uma artrite aqui, que é no joelho estourado que eu tenho. Passei, aí começou a queimar. Aí eu falei com o Jussiele, que é farmacêutica, eu disse, está queimando. Ela, não, mas o produto aí ativo faz essa queimação, gela, depois esquenta. Aí eu lembrei que eu tenho uma bucite no ombro direito. Eu estou todo metralhado, né? Não estou tão novo, todo metralhado. Passei no ombro também, aí passei um pouco, mas queimou tanto. E até hoje eu já consigo levantar os braços, o joelho não dói mais. Mas sábado eu vou lá de novo, pegar a ponga no Santo Gel, lá com o meu amigo Duval. Né? Box 17, Mercado das Carnes, do meu amigo Perneta, onde você encontra linguiça caseira tradicional, apimentada, produto fatado, mocofado, dobradinho, sarapatel, lá no box do Perneta. Ele recebe cartão de crédito, cartão de também, o Pix. Grande abraço, meu amigo Perneta. Para fazer aquele churrasco, fazer a carne cozida, a carne de panela, fazer a carne frita, você vai lá no Frigorífico Leal, uma empresa familiar. Seu Jair, a esposa e os filhos. Pronto para melhor servir, melhor atender, com código selecionado, higiene e qualidade, é Frigorífico Leal, Frigol Leal. Grande abraço, seu Jair, esposa e filho nessa empresa familiar. Também recebendo cartão de crédito, cartão de débito também, o Pix. Né? Vou mandar um abraço para o meu primo Alan Mendes, que está nos acompanhando 5 horas à frente, né? Lá na Suíça francesa. Já está quase meia-noite, né? E ele continua lá ligado com a gente. Grande abraço, meu querido Alan Mendes. Ivan Kleist também, 2 horas atrás da gente, agora 19 horas, né? E está às 17 horas no estado de New Hampshire. Um freezer a céu aberto. Ivan Kleist morava no Massachusetts, agora está perto do Canadá, perto do Maine, lá em New Hampshire. Um grande abraço, meu amigo Ivan Kleist, obrigado pela sua audiência. Bob Massa está em Nova York, na ilha de Manhattan, Dona Dalva na Flórida, amigos e amigas espalhados pelo mundo afora, aí pela rede mundial de computadores. Eu já quero devolver aqui a palavra à nossa irmã Gláucia,
que é a esposa do pastor Renevaldo, missionária da igreja, para fazer esse convite aí para as mulheres. Pronto, quero convidar você, mulher que está nos ouvindo, você que é uma mulher batalhadora e conhece aí as necessidades da sua família. Como o pastor nos falou no início, essas conferências vão focar no tema As Insondáveis Riquezas de Cristo. E nós sabemos que muitas mulheres, às vezes, que estão nos ouvindo, podem ser as chefes de suas casas, né? Tem mulheres que comandam sozinhas aí suas famílias, seus filhos, ou moram só, mas sempre tem aquele objetivo de trazer o melhor para a sua família. Então, mulher, baseado nisso aí, eu convido você para que você busque em Deus, através de Jesus e da sua palavra, o melhor para a sua família. O melhor de Deus para a sua família é a presença de Jesus em seu lar. Então, convido você, mulher, para que você busque a Deus, você seja essa edificadora, essa mulher que vai trazer essa preciosidade para a sua casa, que é a presença de Jesus. Presença de Jesus em sua vida, você vai então levar para os seus. Seja você morando sozinho, você vai levar para os seus amigos, parentes, as pessoas que estão com você, sua família, seu esposo, seus filhos, independente disso. É a presença de Jesus em sua casa, a presença de Jesus em sua vida. Então, quero convidar você, minha querida, para que estejamos juntos de quinta a domingo, né, ou na sua disponibilidade, mas que você esteja conosco, cultuando ao Senhor e aprendendo mais da sua palavra. Bem? Verdade. Sempre às 19 horas, né, minha irmã? Às 19 horas. Então, o pastor Renevaldo agora vai nos levar em oração e apresentando aí a todos, né? Amém. Principalmente aquelas pessoas, pastor, que estão hospitalizadas, que estão Amém. Encarceradas, né? Que estão imaginando que não existe um alento para amanhã. Aquelas que estão imaginando que amanhã não terão mais um sopro de vida. Tem muita gente que não consegue mais nem dormir, achando que se dormir não vai mais acordar. Né? E nós sabemos que Jesus cura tudo isso. Isso mesmo. Eu queria que você parasse um pouco onde você estiver. Eu queria que juntos nós orássemos ao Senhor. Uma das dádivas e uma das coisas mais gloriosas é que qualquer pessoa, por meio de Jesus, pode adentrar no Santo do Santo. Pode conversar com Deus. Porque Jesus, em sua palavra, diz, em meu nome. Em meu nome. Então você pode conversar com Deus por intermédio do nome de Jesus. Pai, nós queremos neste momento te louvar por tua graça. Te louvar por Jesus, o nosso Salvador. Quero apresentar, meu Deus, este programa. Quero apresentar a vida de André. Apresentar toda a sua trajetória, sua história, seus anseios, apresentar os seus planos, projetos, o seu futuro. E vem com a tua graça marcar a vida do teu filho, Pai. Por isso eu oro pela vida dele. E suplico a manifestação do teu poder. Eu oro, meu Deus, pela nossa Palestina, cada radialista, Alonso, cada pessoa que faz programa aqui, Senhor, abençoa cada um deles. Quero apresentar a cada morador, as pessoas que estão nos ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, intervém com graça e com poder. Vem manifestar o teu poder na vida dessa pessoa que está no leito, sem esperança, sem perspectiva, passando por crise de ansiedade, crise de depressão. Pai, tu és poderoso para intervir e manifestar o teu poder. Traz cura, traz libertação, traz aos lares de cada aí um novo tempo, uma nova história. Pois a tua palavra nos diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam, e eis que tudo se fez novo. Abençoa essa pessoa que está no carro, essa pessoa que está na sua casa, no seu quarto. Abençoa essa pessoa que está no fundo do quintal da sua casa. Abençoe essa pessoa, ó Deus, que está possivelmente encarcerado. Ó Deus, vem intervir com graça e com poder e leva cada uma delas a compreender que em Cristo nós podemos ter liberdade. Faz com que, Senhor, cada pessoa que está no leito de um hospital, está sem esperança, sem perspectiva, possa encher os seus corações de esperança.
pois em Cristo nós temos esperança e temos um futuro melhor. Por isso eu oro, manifesta o teu poder e a tua glória na nossa cidade, na nossa região, e a todos os ouvintes, e que eles sejam inquietados, despertados, para estarem conosco durante esses dias. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Deus seja louvado. Seja Deus. Pastor, muito obrigado. Né? O nosso programa está aqui sempre à disposição, certo? Só um minutinho, deixa eu encerrar aqui, eu quero conversar com o senhor ainda. Agradecer a todos vocês que estiveram pacientemente nos ouvindo aí, que o Senhor Deus possa ter morada no seu coração, que você possa verdadeiramente abrir a porta do seu coração, porque Ele está lá e está batendo, e vai entrar e cear com você se você abrir. Ele não vai pular a janela, não vai arrombar a sua porta, mas se você abrir o convidar para entrar, Ele vai entrar, vai cear com você e vai fazer um renovo na sua vida. Deus, em sua infinita bondade, abençoe a cada um de maneira extraordinária nessa noite. Um abraço, fiquem todos com Ele e até lá. Eu fui.